Pastor Alexandre, a respeito do Espírito, né? Você citou algumas vezes, você falou o seguinte, o Espírito vem até nós. Quando Paulo está falando no capítulo 8 de Romanos, versículo 11, ele fala assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Lá em Efésios 2 vai saber que nós fomos já ressuscitados pela fé em Cristo Jesus. Então, como é que seria? Isso que você está colocando em termos de vir, o orar e receber, ouvir o Espírito, seria uma questão de trabalho, de realizações através do Espírito. O Espírito já está em mim, mas ele vem com uma outra posição, uma outra tarefa, uma outra capacidade. É isso? Não sei se eu Essa é uma entendi. questão importante. Estava conversando com uma irmã agora aqui também no café. Essa questão é importante. Nós batistas, nós tivemos um problema histórico com o pentecostalismo no Brasil. E a nossa teologia sobre o Espírito Santo vem deste problema histórico, que era o pentecostalismo clássico no Brasil, na América Latina, no Brasil, dizia, desde os Estados Unidos, isso se dizia, que você tem duas experiências com o Espírito Santo. Uma ele te convence do pecado, e então você se converte, mas você só é batizado com o Espírito quando você fala em línguas. Isso é clássico do pentecostalismo histórico. Os batistas reagiram a isso dizendo não. Quando você se converte, você recebe o Espírito Santo, ele habita em você e você tem o Espírito Santo. Você não precisa que o Espírito Santo venha de novo. Ponto. Essa foi a discussão. Por conta dessa questão histórica, todas as vezes que nós falávamos do Espírito, a gente tinha que tomar esse cuidado. Não, o Espírito Santo já está aqui, o Espírito Santo tem que vir, já está. Por quê? Isso era um problema de um conflito teológico histórico, entendeu? Tá. Agora, tirando essa questão do conflito teológico histórico, as Escrituras nos falam que o Espírito Santo é Deus habitando, se revelando, dirigindo, fazendo tudo na igreja. Então, quando eu uso a expressão, nem necessariamente, eu não lembro de ter usado tanto aqui, mas enfim, é o que acaba ficando na nossa conversa, se eu falo assim que o Espírito Santo venha, que a gente espere o Espírito Santo vir, o que eu estou dizendo é que a gente espere o Espírito Santo mostrar o que ele quer fazer para a gente. Porque embora o Espírito Santo nos habite, a igreja habite a cada um de nós temos sempre a capacidade de não ouvir o Espírito, de dar de ombros para o Espírito e fazer o que a gente quer. É nesse contexto. A oração de venha, que venha o teu reino. Jesus já não trouxe o reino, por que ele ensinou essa oração de que a gente tem que continuar pedindo venha ao reino? Que o Espírito venha, que essa oração de vir é uma oração de convite, de rendição, que o Senhor fale conosco, que o Senhor se estabeleça entre nós, que o Senhor ministre em nós. É uma oração de quem está se rendendo a Jesus e rendendo ao Espírito constantemente. É isso. O Espírito Santo veio em nós quando nós cremos. Ninguém consegue crer se não for pelo Espírito. Ninguém consegue olhar para Deus se não for pelo Espírito. Nada acontece na vida em Deus que não seja via Espírito Santo. Mas a gente tem sempre a tendência e a capacidade de deixar o Espírito de lado para fazer do nosso jeito. Ok? A gente ainda tem bastante receio sobre esta questão pentecostal. A gente nem sabe disso. Mas quanto mais antigo a gente é na igreja, a gente que viveu essas discussões do Espírito Santo, maior é a nossa crise. A garotada de hoje, quando a gente fala isso, eles nem chegam nessa discussão. O Espírito já veio, vem, não vem, porque isso já não é mais uma questão da igreja contemporânea. Entendeu? Pastor Robles, quando o senhor falou que a igreja ela se fecha, não se interessa por os assuntos, por exemplo, o senhor citou da água, o que nós estamos vendo, principalmente nós batistas, né, uma incoerência muito grande. E outros movimentos, por exemplo, os católicos, por exemplo, nós sempre falando que nós temos uma teologia, somos bons no estudo da palavra de Deus, né? Mas quando a gente, por exemplo, vai à PUC, né, nessas universidades por aí, vê as pessoas ensinando filosofia, história, até a história da igreja, são teólogos católicos, entendeu?
Por que a gente, principalmente os batistas, está tão assim alheio o que está acontecendo, essa efervescência no mundo de hoje, né? A gente se fecha na igreja, não interessa outro assunto. Mais ou menos isso que o senhor falou. Por que está acontecendo isso? Bom, a sua pergunta, inclusive, irmão Eli, é muito interessante, porque, primeiro que esta divisão que o irmão acabou de colocar, ela já não existe mais. Isso é coisa da nossa geração. A gente ainda vive os resquícios de uma geração que conseguia definir assim: os batistas são assim, os católicos são assim, os presbiterianos são assim. Isso não existe mais. Você tem batistas de todos os jeitos e temperos, assim como os católicos. Porque nós estamos num mundo pós-moderno, não num mundo organizado e definido. Então a gente não tem mais esse controle, a gente nunca mais pode responder pelos batistas. A gente só consegue falar sobre a nossa igreja batista e talvez sobre a nossa região, a nossa associação, o nosso grupo mais próximo. Mas existe batista de todo jeito no Brasil, dos mais alienados, que só se preocupam com a tradição histórica dos pastores americanos, até os mais progressistas, que estão discutindo uma teologia liberal nas universidades. Tá bom? A gente tem de tudo, assim como presbiterianos, como católicos, você tem de tudo hoje. Por quê? Porque o mundo não é mais fechado em sistemas, as pessoas não estão muito mais preocupadas com isso. Então, essas gerações de hoje em dia, elas nem fazem mais essa distinção batista, presbiteriano, para tudo. Você hoje vê pessoas frequentando as igrejas e denominações com muito mais liberdade. Então isso já não é mais possível responder desse jeito. Os batistas fazem isso ou aquilo, não é? Agora, de uma maneira geral, os religiosos, sejam eles de que denominação for, eles estão mais ocupados com as coisas, com o sexo dos anjos, com as coisas que não têm muito interesse para a vida. Porque a religião é formadora dessas coisas. A gente fica preocupado com os assuntos teológicos que não têm significado e se preocupa menos com o mundo de hoje, entendeu? Isso chama-se alienação. Por que a igreja é assim? Porque a igreja sempre tem a tendência de ser alienada, religiosamente alienada. Nós sempre temos essa tendência natural. É sempre um grupo mais profético da igreja que fica sempre chamando a atenção da igreja. Ó, pessoal, não vão para esse caminho, vamos pensar num mundo mais social, no que está acontecendo aqui na vida de hoje e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que isso é uma tendência natural da religião. Por isso que é tão importante a mensagem profética na história da igreja. É por isso que é tão importante as pessoas que nos chamam a atenção, como a Bíblia mostra sobre as questões importantes de fato que estão acontecendo ao nosso redor, entendeu? Agora, eu costumo dizer assim, por exemplo, quando os irmãos americanos vieram para cá para evangelizar o Brasil, os protestantes, batistas, presbiterianos, metodistas, até os adventistas, que a gente tem grandes ressalvas teológicas com eles e tudo, quando esses irmãos vieram evangelizar o Brasil, eles tinham uma relação muito social com o Brasil. A gente faz uma crítica de que os americanos vieram impor a sua cultura ao Brasil, mas não foi isso somente, e nem principalmente. Eles cantavam as canções que eles conheciam. E eles deixaram as canções deles e a gente pegou porque quis. É o brasileiro que tem esse fetiche com o que é importado é que manteve esse negócio. E o nosso problema é muito mais com os brasileiros que tentaram perpetuar a cultura americana do que com os americanos em si. E os irmãos americanos e europeus que vieram para cá, a primeira coisa que eles faziam quando chegavam ao Brasil, eles investiam em escolas, hospitais. Quantos colégios batistas a gente tem no Brasil? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que eles precisavam inserir-se na cultura. Eles tinham que evangelizar aquelas pessoas que estavam aqui. E a melhor maneira de evangelizar era na escola. Vamos criar escolas, trazer as pessoas para estudarem nas nossas escolas. Isso é uma atitude missionária. É uma atitude de quem está ocupado com a necessidade humana, histórica das pessoas, entendeu? Hospitais abertos e tudo mais. Fomos nós, os brasileiros, que ficamos com essa herança, que sucateamos tudo. Nós, os batistas brasileiros, acabamos com a estrutura de ensino teológico e ensino secular no Brasil. Os nossos colégios batistas estão falidos no Brasil inteiro. Não é culpa dos americanos, é nossa. Nós falimos esse negócio porque transformamos em cabide de emprego. Nós, os brasileiros, colocamos o jeitinho brasileiro na denominação batista. A denominação batista nesse país está falida por nossa culpa. Não tem nada a ver com os americanos. Nós falimos tudo aquilo.
Então, a gente tem sempre que tentar ler a história com o máximo de cuidado para saber qual é a nossa responsabilidade, qual é a responsabilidade dos outros. Agora, eu acredito que nós vivemos uma geração alienada, historicamente, porque a igreja está preocupada só consigo mesma. Os pastores estão preocupados com seus impérios, os teólogos continuam preocupados com a sua teologia literal, de separar o hífen do tio, e não tem nenhuma aplicação para a vida. As escolas teológicas continuam alienadas na sua teologia, os pastores estão cada vez mais alienados nos seus impérios, eles querem ter lojas evangélicas que vendam seus produtos, eles querem ter impérios que dominem politicamente a sociedade, e eles querem ganhar dinheiro, muitas vezes, eles querem manipular a fé das pessoas, tantas vezes, e eles querem ser animadores de auditório, gerentes de programa. É isso que não ensinam na faculdade, então, inclusive. Os seminários de pastores pelo Brasil afora ensinam aos pastores, muitas vezes, a métodos de crescimento de igreja e tal, tal, tal. A igreja está preocupada só consigo mesma, com os seus bancos e com o seu número de hall. Ela não está preocupada com o uso da água, com as crianças, com a política. É isso. A alienação vem porque é assim, a religião é alienada mesmo. E nós, evangélicos, somos apenas entidades religiosas que precisam ser lembrados o tempo inteiro que Jesus é mais importante do que a religião. Não é isso? Isso vai acabar? Não vai, irmão. Não vai. Eu tenho uma notícia para dar. Não vai acabar. Até Jesus voltar, essa vai ser sempre a tendência da religião. Por isso que sempre haverá profetas que vão se levantar no meio da sua geração para mostrar o caminho do Evangelho, inclusive para os que já são cristãos. Cris, você primeiro. Quer um microfone? Não, irmã primeiro. Só uma coisa. A minha pergunta não seria essa, mas depois eu vou fazer a minha. Tá bom. Então, pastor, nesse caso aí, o que está acontecendo, então? Essas igrejas que estão abrindo a cada dia que passa, que, na nossa cabeça, eles estão errados, que eles só pregam prosperidade, né? Tudo isso que a gente já sabe. Então, por causa dessa situação que está os batistas, né, vamos dizer assim, que está acontecendo no nosso meio, é que está surgindo essas igrejas. E como que vai resolver essa situação, essa questão? Vai piorar ou a gente tem que se adequar? Ou o que a gente pode fazer para mudar tudo isso? Como nós não temos mais um mundo que é fixo, é fechado em instituições, por exemplo, ninguém mais tem um compromisso com ser batista, mas as pessoas estão procurando ser cristãs em qualquer ambiente que elas estiverem. Isso é um mundo em que nós estamos vivendo. Não dá para mudar esse mundo hoje, não dá. Pode ser que uma geração futura volte a ser fundamentalista, mas hoje não dá mais no meio do cristianismo. Nós estamos vivendo um mundo em que as coisas não são tão rígidas assim, tá bom? A consequência disso é que você tem igrejas e líderes de todos os jeitos. Você tem, nas igrejas batistas, muitos pastores que têm como modelo o Edir Macedo. E eles fazem das igrejas deles ambientes de pregação da prosperidade lavada, como você vê lá. E isso entra na igreja batista, dentro da convenção batista. Porque você não tem mais um modelo só. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso? Eu acho que só tem uma coisa a fazer em relação a isso, vivermos de modo responsável com aquilo que recebemos de Deus. Se somos esclarecidos pela palavra sobre o que é a verdade, temos que viver conforme a verdade. Orando, ensinando e esperando que esses irmãos entendam, mudem, se convertam e vivam. É assim que a gente vive. Mas mudar a organização inteira, mudar uma denominação inteira, eu não acredito nesse tipo de desafio. Eu não acho que isso é possível e não acho que seja o nosso desafio, entendeu? A gente tem que olhar para o Evangelho e viver o Evangelho e esperar que isso sinalize para as outras igrejas e para as outras pessoas alguma coisa. A nossa responsabilidade é com a nossa igreja local. Eu acho que é isso. Acho que o mundo não é mais dirigido por grandes pensamentos e grandes instituições. O mundo cristão, não. Entendeu? Concluiu? Depois a Cris, pode ser? Irmão Alexandre, eu não sei quem disse, eu não gosto de fazer citações sem dar os devidos créditos, mas
Alguém disse uma vez que quando a boa teologia não se estabelece, as más teologias brotam, né? Ao meu ver, por exemplo, a tentativa de introduzir o teísmo aberto no Brasil, que há uns 10 anos atrás aí foi o ápice das coisas, e posso estar enganado. Um dos expoentes ou promotores desse ponto de vista foi o pastor Ed da Água Branca, junto com aquele outro irmão da Bethesda. Como? Ricardo Gondim. Isso. Quando eu lecionei na FLAM, lá em Arujá, eu tive bons embates com o Ari, que era o meu diretor, Ariosvaldo Ramos, pastor Ariosvaldo Ramos, e eu perguntei para ele se a teologia da a chamada teologia integral, que cuida do homem, corpo, alma, espírito, mente, quantas partes, sejam quais forem as que a gente quiser dividi-los, se também faria justiça ao Novo Testamento. Eu perguntei para ele assim, Jesus disse que os pobres, nós sempre os teremos conosco. E quando eu abro as páginas do Novo Testamento, eu não vejo a igreja fazendo passeata pelos pobres. Seria já uma igreja que nasceu alienada? Então, essa questão ainda não, vamos dizer assim, está aberta para mim, ou parcialmente aberta. O teísmo aberto eu rejeitei porque a ele atenta contra alguns atributos de Deus que para mim são inegociáveis. Então, usando isso, o irmão acha que há relevância e importância na abordagem teológica, porque nós estamos fazendo, nós não, a primeira vez que eu estou aqui com o irmão, né? Mas as análises que foram apresentadas aqui, elas têm como base, para quem foi educado na teologia antiga, que tem raízes lá. Por isso que nós temos argumentos para falar aqui. E aí, pergunto, ainda há lugar, e agora queria saber a posição do irmão, para a teologia histórica sadia em nossos dias? O irmão entendeu o que eu perguntei? Vamos lá. Eu acho que... Aceito, não sei, ou não está ainda totalmente formulado na minha mente a resposta. Eu não ficaria chateado em ouvir isso, tá bom? Tá bom. A sua pergunta foi se eu acho que existe espaço para a teologia sadia, não é? Eu acho que a igreja só é movida pela teologia sadia. Que as teologias equivocadas e que as teologias secundárias, elas acabam atrapalhando, mas elas não impedem a igreja. Nem as portas do inferno impedem a igreja, uma teologia equivocada não vai impedir. Então, quando eu falo aqui sobre a teologia da prosperidade com tanta veemência, eu estou atacando uma questão que é tão ruim, tão nociva, mas que atrapalhar a igreja de Jesus não vai. Porque a igreja de Jesus não é vista como a gente vê. A igreja de Jesus vai muito bem, obrigado. Porque ela é de Jesus e ela está sinalizando o reino de Deus no mundo. Deus não está com problema de personalidade com a igreja dele. Nós é que temos que nos avaliar se nós somos a igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus está morrendo no Egito, decapitada. As pessoas perguntam, queremos sinais do Novo Testamento. Se você não abriu o jornal semana passada e viu 21 pessoas mortas só porque são cristãs, e os seus algozes dizendo, vamos matar o povo da cruz, isso é mais Novo Testamento do que qualquer coisa. Então, a igreja de Jesus, ela está aí espalhada no mundo, pregando, sinalizando, resgatando, ela está nos lugares mais extremos. A igreja de Jesus está aí. Nós é que temos uma questão, que é perguntar, estamos sendo a igreja de Jesus ou não? Então, eu não acredito que Jesus tem problema com a teologia dele, nem com a igreja dele. Eu é que tenho uma crise pessoal, será que eu estou sendo? E será que eu estou vendo a igreja? Isso é um problema meu. Mas se eu não fizer, a igreja de Jesus vai continuar viva e fazendo, entendeu? A igreja de Jesus não depende do meu olhar, da minha teologia, nem do meu entendimento. Eu sou um homem de fé. Eu é que tenho um problema histórico, que é perguntar, será que o que eu estou falando é Jesus?
Será que eu estou vendo o Evangelho? E aí, de vez em quando, eu vejo algumas coisas do Evangelho tão extraordinárias. Eu, esse mês, fui abençoado em ver o reino de Deus sendo ministrado nos limites mesmo, nos lugares e através de situações como essa dos egípcios decapitados, egípcios cristãos decapitados. Nessas horas eu vejo e eu me avalio. Senhor, minha vida está tendo relevância como a desses irmãos? Eu estou pregando o Evangelho mesmo? Esse é o caminho que eu faço. É por isso que eu prego o que eu prego. Por isso que às vezes eu sou tão contundente quando eu falo o que eu falo. Porque eu estou sendo exposto a essa mesma confrontação dentro da minha alma. Então, existe espaço para a teologia sadia? Existe. A teologia sadia sempre esteve presente. Ela sempre foi... ela sempre teve um conflito com as nossas teologias históricas. Não existe na história do cristianismo nenhum momento teológico que tenha sido perfeitamente são. Há bobagens na teologia histórica o tempo inteiro. Como existe hoje, existia naqueles dias. A história do cristianismo, a teologia clássica, ela não é perfeita, ela está cheia de falhas, cheia de bobagens. Aliás, ela está cheia, inclusive, de coisas obsoletas, porque a teologia sempre se serve e serve um momento histórico. Havia momentos na história da humanidade que alguns pensamentos teológicos eram necessários. Hoje já não são mais. Então, a teologia é um exercício humano, de reação com o seu tempo e a sua vida. Então, é nisso que eu creio. Alguns de nós vão gostar de pensar teologicamente mais que os outros, vão gostar de produzir teologia mais que os outros. A estes cabe se pronunciar, falar, ensinar e fazer o debate teológico, entendeu? Você citou alguns pensamentos teológicos aí, de algumas pessoas que você disse que foram difusores de algumas teologias, expoentes de algumas teologias aí. E eu acho que cada um pode se aliar ou não a esses pensamentos teológicos e tudo mais. Eu imagino que você gostaria de ouvir o que eu acho desses pensamentos teológicos. Não acho que você só citou, mas eu acho que você gostaria de ouvir também. Eu acho que esses pensamentos teológicos têm coisas boas e ruins. Eu pessoalmente acho que a energia teológica gasta em assunto polêmico ela é dispensável, é perda de tempo. Acho que a igreja só tem que servir a Jesus e fazer o que ele mandou, que já é mais do que suficiente. Por exemplo, você citou sobre os pobres. Jesus falou que os pobres sempre estarão conosco. E que ele só disse para a gente cuidar de quem tem fome, quem tem frio e quem tem sede. Uma coisa não exclui a outra. Se a gente ficar teologicamente tentando descobrir qual é a posição do pobre no reino de Deus e qual é a posição do pobre no mundo, talvez a gente perca mais tempo discutindo isso do que dando de comer a quem tem fome, de vestir a quem tem frio e de beber a quem tem sede. Ele, inclusive, disse que se você encontrar alguém com fome e disser Deus te abençoe e vá em paz, você não fez nada de importante. Você tem que dar comida para quem tem fome. Então, alguns irmãos olham para isso e acabam desenvolvendo uma teologia toda em cima do pão. Ou toda em cima da fome. Tem tudo isso daí. Então, são essas discussões teológicas. Agora, a igreja de Jesus ela está dando de comer a quem tem fome. Talvez ela não esteja na escola bíblica discutindo a teologia em si. Ela está sempre em missão. Ela entendeu só que ela tem que cuidar de quem tem fome. E aí ela cuida. E aí ela deixa os teólogos discutirem o quanto isso é bom ou não é bom. A igreja de Jesus está em missão. Os teólogos estão discutindo a igreja. E aí algumas discussões são boas, outras não são. O problema é que nós, os teólogos, nos achamos muito importantes. Nós não somos tão importantes assim. O Espírito é mais e a igreja que está em missão muito mais. Os iletrados que dão de comer a quem tem fome e que pregam o evangelho com a sua vida são mais eloquentes do que toda a nossa teologia construída nos últimos 2000 anos. Mas a gente é impressionável com a inteligência, com a perspicácia, com a eloquência. E a gente é impressionável com as coisas que Deus não se impressiona, né? Deus lá de cima só se impressiona com aqueles, se ele se impressiona com alguma coisa, me desculpem os teólogos, com aqueles que fazem o que ele mandou fazer. Eu gosto de pensar que no céu nós vamos ter 2 sustos. Uns dirão, Senhor, em teu nome eu falei tanta coisa.
E ele vai dizer, nem conheço você. E outros dirão, Senhor, quando foi que nós demos de comer ao Senhor, de beber? Quando que nós fizemos isso? E Jesus vai falar, quando vocês fizeram a qualquer um daqueles que precisavam, foi a mim que vocês fizeram. O primeiro dia do céu vai ser só susto. Só susto. Um monte de gente que vai falar, nossa, mas a gente foi tão religioso. Ele vai falar, mas eu não te conheço. Mas eu falei em teu nome, eu profetizei em teu nome, mas eu nem vi, nem sei quem é você. Vai ser um sustão, hein? Vai ser um sustão. Bom a gente aí ficar de olho que vai ser um sustão. E do outro lado vai ter um monte de gente que dizendo assim, mas eu nunca entrei numa igreja. Ué, mas você fez o que você tinha que fazer. Vai ser um sustão. Vai ser um sustão. Mas eu prefiro andar atrás de Jesus e levar susto do que ter a segurança da teologia que me acomoda e não me dá sustos na vida. Eu prefiro o Jesus que me confronta do que o Jesus que cabe na minha mente. É assim que eu sigo. Então, no dia que minha teologia conseguir definir Jesus, eu fecho a conta e fecho tudo. Prefiro Jesus me confrontando o tempo inteiro. Pastor, só um complemento. O teísmo aberto, a teologia relacional, teologia do processo. Ed e Ricardo Godin, eles foram como que defensores. Mas o Ed, principalmente, ele entrou nessa polêmica para agitar o meio acadêmico, né? Embora ele já tenha falado algo diferente. Ele fez o Nicodemos, né, se armar com alguns artigos contra a teologia relacional, teísmo aberto. Então, ele quis como que mostrar a capacidade que ele tem, tanto o Godin quanto o Ed, mas eles voltaram atrás. Em algumas colocações, eles voltaram atrás. Tá. É somente uma colocação. Uma colocação histórica, né? Já que o nome dos irmãos foi colocado sim. Aqui. O que eu acho disso é o seguinte, eu sou amigo do Ed, amigo do Gondim, do Ari, são meus mestres, me abençoaram tanto na vida. Eu conheço o Ed, eu sei que ele não é um teísta aberto, embora, por descuido dele, ele passou historicamente a ser conhecido como assim. O problema é dele, ele deu um vacilão. O que eu acho é que eles todos perderam tempo, alguns anos da vida, da produção teológica deles. O Ed, o Ari, o Gondim, o Ari menos. Mas o Ed e o Gondim perderam tempo com essa discussão, que não tem nenhum significado, nenhum sentido, nenhum propósito, e que, vou te dizer, a igreja não está nem um pouco preocupada com essa discussão. As pessoas estão querendo saber onde está Deus, as pessoas querem receber do Senhor conforto para suas almas, elas querem melhorar o coração, elas querem servir os outros, elas querem... Eu só quero saber de Jesus, e no fundo, essa discussão não leva a lugar nenhum. Então, a única coisa histórica que eu tenho para dizer é que foi perda de tempo, eles perderam tempo com isso aí. Tomara que eles já não estejam falando tanto sobre o assunto, eu acho que não. Publicamente, eu tenho visto que não se fala mais sobre esse assunto. Acho que é a melhor coisa que eles fazem, porque são homens que se dedicam a ensinar o evangelho de verdade, e que, de vez em quando, todos nós acabamos entrando em discussões que não são necessárias, e eles fizeram isso, só isso que eu tenho para dizer. O Gondim, o Ed. E aí acabam entrando para a história com um tema que não é o tema da vida deles. Até o que eu ia falar, até os irmãos aqui falaram, primeiro da Escola Batista, porque, segundo o histórico hoje do Enem, esse ano, passou, ele tirou em 33º lugar no Enem. Uma escola que era uma das primeiras, né? Para ver como caiu em todos os aspectos. Não é só o aspecto falatório e financeiro, mas é o aspecto de ensino. E pelo que a gente tem visto, pelo que você falou hoje de manhã e falou ontem também, nós queremos agir no reino, nós dissemos, eu tenho o melhor, mas nós temos uma dificuldade tão grande de repassar isso, onde quer que andemos, porque a maioria de nós temos tantos pré-conceitos em relação a muitos, principalmente os diferentes, que eu creio que hoje a nossa maior dificuldade é, como o pastor falou mesmo, é olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo. Porque a gente põe aquela roupa de domingo, aquela roupa de sábado, aquele salto, aquela coisa,
E dentro do nosso coração, a gente não deixa entrar uma pessoa suja. A gente não senta perto. A gente não pergunta o que ela precisa. Ela não pode vir num dia de culto, porque ela vai atrapalhar o culto. Então, eu fico pensando assim, se isso aqui, que está constituído aqui, isso bonitinho aqui, não serve para acolher esses que necessitam, aí eu fico, sempre teremos pobre, inclusive nós, alguns de nós. Se nós sempre teremos, mas se nós não acolhemos esse que nós temos, não fica bem pior a situação? Não vai piorar? Como a gente viu algum relato de pessoas que não têm escova de dente, assim como eu ouço alguns relatos de pessoas que nunca se depararam com, eu vou falar porque só tem adultos praticamente, com absorvente íntimo. Tem mulheres que até hoje usam pano. É uma situação deprimente. É uma situação humilhante. Então, assim, pastor, é uma interrogação minha, uma agonia de meu ser, uma agonia. E quando o pastor falou basicamente naquilo que todos nós devemos pleitear. Conhecer de tudo um pouco para que a gente possa melhorar o entorno onde nós vivemos, de forma igualitária. A equidade só existe no papel para muitos. Não existe essa equidade, né? Sendo que, se nós somos aqui, nós estamos aqui para o reino, para demonstrar o reino, e muitas vezes não temos oportunidade de falar, então as nossas ações. O que nós podemos fazer para que aqui não seja só um lugar para os domingos, para os sábados especiais, de ser relevantes, se não for abrir as portas e incutir aqui valores de saúde, de acolhimento. E que dificuldade hoje os batistas têm de se fechar em si, em torno de si, porque quando a gente fala em missões, eu louvo a Deus pelos missionários batistas. Eu louvo a Deus porque tem muita gente séria, muita gente bacana, muita gente realmente envolvida, morre até pela mensagem mesmo, vão lá e não estão se importando se morrer, se viver. Eles não estão preocupados com a sua própria vida, a não ser o evangelho que eles vão, né? Em todos os lugares que eles vão, nos lugares mais longínquos. Por que essa missão só para fora? Eu acho que a minha maior indignação, porque quando muita gente fala, eu amo missões, eu amo, mas ele não ama quem está do lado, os diferentes. Os negros, os pobres, as prostitutas, os homossexuais, a situação de crack, os bêbados. Sai de mim. Eu sou melhor do que você. Onde? Eu tenho certeza, porque eu não gosto de achismo, que o afundamento tanto das escolas batistas, como desse reinado batista que se constituiu, porque eu também sou batista por opção, que ainda acredito, pelo menos eu tento acreditar que ainda existe alguns que a regra de fé e ordem é a Bíblia ainda. Mas onde que nós, como igreja local, podemos começar a quebrar esses paradigmas? Como o pastor vem quebrando desde ontem, as coisas importantes que temos que fazer. Não vamos acabar com a pobreza, assim como Ezequiel fala também, que a Sodoma e Gomorra foi destruída também pela injustiça social, e ninguém fala nisso, só fala pela pornografia, que existe desde os primórdios, mas não se fala da injustiça social. Então, como que nós podemos quebrar esses paradigmas, desculpa, até não saiu, esses paradigmas e constituir um novo tempo? Porque esse novo tempo é um novo tempo todos os dias, né? De pessoas que necessitam de algo além daquilo que a gente pode falar ou dizer, mas fazer, em termos de fazer. A gente fala muito, faz muito pouco. Como o pastor falou, é melhor falar menos e fazer mais, pelo que eu entendi. Como nós podemos mudar essa realidade, não de uma vez, mas aos poucos, passando realmente aquilo que Jesus veio passar e aquilo da forma como ele veio passar, que é tão difícil para nós passar isso em torno de nós. Cris, assim, primeiro que o reino de Deus é o reino da mensagem do ideal, do evangelho, e todos nós estamos muito abaixo desse ideal. O irmão estava falando aqui sobre, ele chegou a comentar em algum momento na pergunta dele sobre, será que essa igreja já começou falida, porque parece que ela via diferente do que nós estamos vendo hoje, alguma coisa assim, você até comentou isso, e a verdade, a igreja começou falida.
A igreja de Jesus nunca foi o que ela tem que ser, nunca, nem com os apóstolos. O Pedro, um dia, estava na casa dele, existia um tal de Cornélio, que era um guardião romano, que tinha se convertido. Na verdade, não tinha nada desse negócio de crentes convertidos, nada disso. Ele era um homem já temente a Deus, que cuidava dos mais necessitados e que orou. Orava muito, orava por sua família. Um dia Deus se revelou para ele e falou, olha, manda buscar um tal de Pedro, que ele vai vir falar para você mais sobre esse Deus que você está querendo conhecer. E aí, o Pedro teve um sonho. Lá em Atos 8, esse negócio está escrito. Não, Atos 10. E aí o Pedro teve um sonho, e no sonho descia um lençol com todos os animais que no Antigo Testamento era proibido de se comer. E quando descia aquele lençol, o anjo falava para o Pedro assim, pega esses animais, mata esses animais e coma. E aí o Pedro dizia, de jeito nenhum, eu não vou comer o que é impuro. Aí Deus falava para ele assim, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Mata e coma. Aí ele acordou desse sonho. E quando ele acordou desse sonho, vieram falar para ele que um estrangeiro, um não-judeu, estava se convertendo e que ele só tinha que ir lá explicar. E aí ele entendeu que o preconceito dele era tão forte que ele precisava vencer o preconceito dele para pregar o evangelho. Demorou muito para a igreja entender que os gentios tinham que se converter, que estavam se convertendo. Eles levaram um susto quando Paulo voltou da viagem, dizendo que os não-judeus também se convertiam e o Espírito Santo estava sobre eles. Então, nós sempre seremos o maior impeditivo da expansão do reino de Deus, porque nós podemos ser usados pelo diabo, como eu disse ontem à noite aqui, com a mesma força que somos revelados pelo Espírito. Nós somos esse impeditivo. Nós estamos em conflito, Cris. Nós estamos em conflito. Eu estou em conflito, você está em conflito, todos nós estamos em conflito. Então, como é que a gente ajuda a igreja a se tornar o que ela tem que ser? Em primeiro lugar, entendendo o nosso conflito. Eu prego isso que eu prego, mas eu estou em conflito, eu tenho dificuldade com algumas pessoas, eu sou preconceituoso, eu não gosto de algumas pessoas perto de mim, entendeu? Eu sou assim, eu estou em conflito o tempo inteiro. Eu só sei que eu tenho que fazer aquilo, mas eu não sei como fazer sempre. Então eu digo para Jesus, eu estou em conflito, eu sou do tipo que se tiver mais conforto eu estou mais feliz, eu sou que nem o pastor Lulu Santos, conhece essa mensagem? Eu não sou diferente de ninguém, quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando está mais para bom que para ruim. Isso é um versículo da minha vida. Eu gosto de conforto, eu gosto das coisas arrumadas. Eu tenho que viver um conflito para sair do meu conforto e ir para um lugar de gente que eu não conheço, falar do evangelho em algum lugar que eu não estou acostumado. Eu estou o tempo inteiro em conflito. A grande questão, eu acho, é essa. Ou você vive em conflito ou você se acomoda no conforto. Mas quem sair do conforto vai viver em conflito. Vai ter que orar muito para Deus quebrar o coração, vai ter que orar muito para conseguir olhar para os mais necessitados. Porque eu queria mesmo era comer a minha pizza, tomar meu suco lá de uva, bem legal, entendeu? Não queria me preocupar com os mais necessitados, porque não está em mim. É obra do Espírito Santo. Então, a resposta, Cris, primeiro a gente entende, nós estamos em conflito, depois a gente ora. E a gente presta atenção nos profetas. Quem são os profetas? São aqueles que agora estão, de fato, lá na linha de frente das necessidades, pode ser na rua do lado, mas estão, de fato, ajudando as pessoas a terem sua dignidade de volta, estão pregando o evangelho. E aí, quando a gente os vê, tomara que isso nos inspire e a gente fala, vou ajudar, eu vou junto. E aqueles que dizem, eu vou junto, começam a ver coisas extraordinárias do reino de Deus. Não tem outro caminho. Então, assim, como é que nós, como igreja, vamos fazer isso? De modo bem prático, eu acredito primeiro que cada um de nós tem que tomar consciência de que o trabalho que realiza no mundo não é só para ganhar dinheiro, mas para sinalizar o reino de Deus. Se você é professor, se você é advogado, se você é médico, se você é engenheiro, se você é mecânico, se você é motorista, seja o que você for. Você não está ali para ganhar dinheiro. Isso quem faz é escravo. Escravo é quem trabalha para poder ter o sustento, para poder comer. Tem gente que vive a vida inteira aprisionada num sistema de trabalho porque tem que manter o conforto da família e comprar celular novo no final do ano.
E só porque ganha um pouco bem, acha que está vivendo muito bem. Você nada mais é do que escravo. Você não aguenta o trabalho em que você está, você não aguenta aquelas pessoas, mas você está lá porque você tem que comprar um celular novo. Você chama-se a isso escravidão. Você é um escravo. Quem vive no reino de Deus está sinalizando o reino no mundo. Então, entende a própria profissão como sinal do reino. E está fazendo isso. Essa é a primeira maneira. Segunda maneira é indo na direção dos mais necessitados de verdade, fazendo incursões na porta do inferno, chegando onde ninguém chega, fazendo coisas mais generosas na vida, dando um pouco do seu tempo para missões, fazendo coisas mesmo. Vá lá para o Amazonas, vamos comigo para lá, daqui a pouco eu vou voltar lá, vamos embora. Você vai lá conhecer a necessidade dos ribeirinhos, vai ver que a sua vida vai ficar um pouquinho melhor quando você voltar. Vai reclamar um pouquinho menos do conforto que você tem já. Vai fazer coisas, porque essas coisas nos libertam do nosso egoísmo. Entendeu? E também, repensando o jeito de ser igreja, do tipo, vamos ocupar o nosso prédio para receber pessoas e dar palestras sobre higiene pessoal para os mais necessitados? Vamos, por que não? Vamos nos organizar como igreja para fazer coisas mais produtivas para o mundo. Entendeu? Então, são essas coisas todas. Agora, tudo isso acontece dentro de estabelecido um conflito interior. Quem não está em conflito não está no reino de Deus. O reino de Deus gera conflito. É ponto. Se você não está em conflito, é porque você está longe do reino de Deus. É muito difícil fazer o que Deus quer. Na verdade, é impossível. Se não for o Espírito Santo, a gente não faz. Entendeu? Porque o projeto Portas Abertas é maravilhoso. Crianças dos Sertões. Visão mundial. Visão mundial, e ele... desculpa, que eu participo dos dois. Uhum. É um projeto maravilhoso, que contempla crianças do sertão, que não tem nada. Nem calango, gente, tem lá para comer. Coisa horrível naquele lugar lá. Nem calango tem lá. E há muito tempo, não é de hoje. E não se coloca banner, nem espetáculo. Isso aí eu acho engraçado que... isso é na vida. Sabe, critica-se quando se fala-se, mas quando se faz não presta. Não se releva. Não que a pessoa... Ele não precisa de aplauso, ele não precisa de nada. Ele vive, ele faz. Ele faz e não fala. Eu vejo assim que hoje uma também das nossas dificuldades é você ter opinião própria sobre as coisas. Eu acho que autocrítica para nós mesmos, para aquilo que a gente vê, ouve, aceita ou não aceita, eu acho que parece que é um defeito genético. Hoje você tem que escutar, dizer amém para tudo, parece que isso aí está correto. É o que eu acho que adormeceu nossos batistas, foi ouvir sabendo que está errado e não levanta a bandeira dizendo, não, está errado, vamos mudar isso aqui. Eu acho que é uma das piores dificuldades também hoje no nosso meio. Só para terminar, Natan, porque eu sei que a gente só tem uma que pausa, terminar, né? tá. Aí o Natan vai terminar. Fique à vontade, pastor. Eu acho que essa coisa de não ter opinião e não se posicionar, nós batistas tínhamos essa como história, né? Nós éramos os bereanos que estudávamos a Bíblia e tínhamos a democracia como um dos bens maiores para dizer, não queremos esse pastor, queremos aquele, vamos seguir tal. Eu acho que nós perdemos essa capacidade porque nós perdemos o compromisso. Só pode decidir em democracia quem está comprometido com ela. Hoje nós somos uma brincadeira de democracia. A gente vem, vota e vai embora e deixa os poucos que ficaram com a bucha resolver o problema. Não tem direito a voto quem não se compromete. Acho que esse é um lema que a gente devia recuperar na Igreja Batista. Não vote. Você pode ter 50 anos de igreja. Você está comprometido com isso? Então vote. Não está? Vá para sua casa, que o seu voto não tem a menor importância. Você não é importante se você não está comprometido. O reino de Deus ele é feito por quem... A igreja é sinalizada por quem está comprometida. Então, quem não está comprometido não devia nem falar nada. Devia ficar quieto. Nós temos muita gente que vai caindo de paraquedas nas nossas igrejas, nas nossas reuniões de assembleia, e que não está nem um pouco comprometida com nada, só fica falando o que quer falar, votando, mostrando. Você não tem nada a ver com isso. Está comprometido? Então eu quero te ouvir. Não está? O que você fala não tem a menor importância. Então, isso que você falou de gente que está falando, mas está fazendo,
Eu quero saber quem está fazendo. Eu prefiro o erro dos que fazem do que o erro dos que só falam. Quem está fazendo, para mim, já tem moral. Eu estou ouvindo. Você está comprometido com isso? Então, deixa eu ouvir o que você está dizendo. Então, acho que o nosso problema hoje é falta de comprometimento. Isso é uma das maiores marcas da nossa geração. Nós não nos comprometemos com quase nada. É por isso que nós só temos opinião, mas não temos engajamento. Opinião de quem não se engaja não serve para nada. Absolutamente para nada. Eu só respeito quem está fazendo. E aí esses eu tenho que prestar atenção, porque eles podem até errar em algumas coisas que eles falam. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Amém. Um hino? Ah, se as nossas igrejas voltassem a cantar esses hinos, ia ser tão melhor. Natan?